Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46, verso 1. Ministério Pão Vivo, hoje direto ao assunto. No vídeo anterior, nós mostramos um esboço, um panorama completo dos 7 selos. Este livro de mistérios, livro que tinha os segredos de Deus, selado com 7 selos. Às vezes, as pessoas reclamam e nem querem estudar Apocalipse, porque alegam ser complexo, difícil para ser entendido e simplesmente deixam o Apocalipse de lado. Para estas pessoas, eu deixo a lição do apóstolo João. Aquele velhinho preso lá na ilha de Patmos. Ele foi diferente. Quando ele viu o livro selado na mão daquele que estava sentado no trono, ele testemunhou: eu chorava muito, porque ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, conseguia abrir o livro e desatar os seus selos, nem olhar para ele. Veja que João chorou muito, até que veio a resposta. E nós, muitas vezes, o livro já está aberto e nós somos negligentes com o exame, com o estudo dele. Aprendamos, então, a lição do velhinho. Foi por causa da insistência dele, do choro, do pranto, do pânico que ele enfrentou, que nós temos essa joia em nossas mãos. A gente mostrou, então, ontem, o panorama completo do livro selado. Mostramos as duas partes em que ele se divide. Os 4 cavaleiros, a primeira parte, os 4 cavalos branco, vermelho, preto e amarelo, e os 3 restantes. Hoje a gente começa tirando uma dúvida que as pessoas têm quando o Senhor Jesus começa a desatar os selos. Quando o Cordeiro arranca o primeiro selo, aí então ele recebe aquele convite, aquele apelo, vem. E ele vê surgir em sua frente um cavalo branco. E montado neste cavalo, um cavaleiro que tem na sua mão um arco e na cabeça
uma coroa, e vem os dizeres que ele saiu vencendo e para vencer. Muitos confundem o cavalo branco aqui do primeiro selo com o cavalo branco de Apocalipse 19. Não vamos entrar nessa confusão. É simples sair desse estado de confusão. O contraste entre os dois cavaleiros é muito grande. Veja que enquanto este cavaleiro, do cavalo branco aqui, do primeiro selo, tem uma arma na mão e não tem descrição de títulos nenhum. O cavaleiro do cavalo branco, note, a gente vai citar alguns títulos dele. Ele é chamado fiel e verdadeiro. Bem, quando você ouve esses títulos, você já imagina, você já sabe quem é este do cavalo branco de Apocalipse 19. Fiel e verdadeiro. E tem mais. Olhos como chamas de fogo. Na cabeça, enquanto aquele do primeiro selo tem uma coroa, esse aqui tem muitas coroas, troféus infinitos. Aliás, 7 não é um número literal. Ao mesmo tempo, dependendo do contexto, ao mesmo tempo que significa completo, fala de muitas vitórias, de muitos triunfos. E ele tem um nome mistério, o nome misterioso que só ele conhece. É claro que ao adentrarmos no episódio aqui de Apocalipse 19, nós veremos esse mistério desvendado. Porque ele é chamado o Verbo de Deus. Bem, aí a gente lembra lá no princípio, era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus, isto é, a palavra estava no princípio com Deus. O Verbo, a palavra, se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho de Deus. Então, nessa comparação, ou seja, naquela dúvida que as pessoas têm entre os dois cavalos brancos e o contraste entre os dois cavaleiros é muito grande.
Então, em realidade, grave isto. O cavaleiro do cavalo branco, do primeiro selo, que tem um arco na mão, pois arco é uma arma. Dentro do contexto que João escreveu, uma arma de guerra, se fosse hoje, seriam tanques, metralhadoras, fuzis, enfim, armas ou uma arma bélica potente. Depende aqui do contexto. No entanto, aquele do cavalo branco de Apocalipse 19, ele não vem com arma. Aliás, ele tem uma arma, sim, mas esta arma é aquela espada de dois gumes. É como uma espada de dois gumes na sua boca, que quer dizer a sua palavra. Ele vencerá o homem do cavalo branco do primeiro selo, o anticristo e seus servos. Ele vencerá com a espada da sua palavra. Continuemos. Pois mistérios serão desvendados ao apresentarmos outros vídeos sobre a abertura dos 7 selos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.